Olá, como você está se sentindo hoje? Meu nome é Isabela Tainá, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a ansiedade. Então eu já inicio esse vídeo informando que se você é um profissional da saúde, saúde mental e discorda de algum desses pontos ou queira acrescentar alguma informação que não foi passada, fique à vontade para utilizar o campo dos comentários e quem sabe a gente possa debater e gerar ainda mais conhecimento. Eu gostaria de iniciar esse vídeo falando que a ansiedade que nós vamos tratar aqui hoje é diferente daquela ansiedade comum que você sente quando vai fazer uma viagem legal, ou quando você vai conhecer aquela pessoa, ou quando você tem uma entrevista de emprego importante. É uma ansiedade que ela atrapalha a vida da pessoa, que ela gera um prejuízo social enorme, que ela imobiliza, que ela faz com que a pessoa não viva em função deste sentimento, dessa doença. E aí o que acontece? O sentimento que eu falo é justamente o sentimento de preocupação, é o sentimento de que alguma coisa pode dar errado, é basicamente o medo. Então a ansiedade já começa trazendo o que é ansiedade. A ansiedade é o medo, né? É o medo do futuro, é o medo de não dar certo, é o medo de morrer, é o medo de deixar os filhos pequenos, é o medo de morrer e deixar coisas para fazer. É algo assim que a pessoa sente que é incontrolável. E o pior, ela não é uma doença só psicológica, ela é uma doença psicossomática. Ou seja, além da pessoa ficar com aquele sentimento, a pessoa ainda sente no corpo. Ou seja, a pessoa tem palpitações, a pessoa sente muitas vezes tontura, sudorese, desconforto gastrointestinal, às vezes dores de cabeça, sensação de pressão arterial elevada. Quantas pessoas às vezes baixam no hospital com todos os sintomas de infarto e às vezes é uma crise de ansiedade. E o médico vira para a pessoa e fala: olha, você está tendo uma crise de ansiedade. A pessoa: não, eu não sou ansiosa, eu não tenho isso. Por quê? Eu já adianto para vocês. Doenças mentais são doenças invisíveis, ou seja, não aparecem em exames de sangue, não aparecem no exame de imagem. E isso gera muito medo, gera muita incerteza, muita insegurança. Muita gente define como frescura, por quê? Se eu não posso mostrar no exame de imagem, no exame de sangue, então não existe. E a pessoa que sofre com isso muitas vezes atrasa o diagnóstico, atrasa o tratamento por conta de preconceito e principalmente por não saber do que se trata. Então nós estamos aqui para esclarecer e te ajudar, ou que você possa ajudar alguém que esteja sofrendo com isso e não tenha tido socorro. Saiu uma pesquisa na semana passada ou retrasada da OMS, né? Tinha alguns dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, sobre a ansiedade no Brasil, o transtorno de ansiedade no Brasil, que mais de 18 milhões e meio, se eu não me engano, de pessoas diagnosticadas com a ansiedade tomando medicação. Inclusive foram dados fornecidos pela indústria farmacêutica. Agora vocês imaginem as pessoas que ainda não foram diagnosticadas, as pessoas que ainda não sabem que tem isso e muitas vezes acham que estão severamente doentes, acham que estão ficando loucas e gera um sofrimento, um adoecimento até para a família, para os amigos, para quem está perto. Eu fiz aqui um roteirinho para a gente conversar de forma mais objetiva, porque se deixar eu vou falando e falando e falando e eu me perco aqui e é maravilhoso. Mas eu recolhi aqui as perguntas que me fazem com mais frequência sobre a ansiedade, tanto pessoalmente quanto pelas redes sociais. Então, o que é a ansiedade? Já respondi para vocês que é o medo do futuro, medo do que você não sabe que pode controlar, ou que você sabe que até pode controlar, mas tem medo de que aconteça algum imprevisto. É um medo que vem com a gente desde a nossa ancestralidade. Esse medo, inclusive, nos protegeu de muitas coisas. Porém, a nossa mente, de acordo conforme foi evoluindo, ainda não conseguiu se livrar de alguns resquícios da época que a gente precisava se proteger constantemente. Então, o que acontece? É um medo até primitivo, que a gente tem, às vezes a gente pergunta: meu Deus, de onde saiu esse medo? De onde saiu esse pensamento negativo? De onde saiu isso? A gente não sabe. E aí, o que é importante a gente falar? Que
falta muita informação. Em cada site que você for buscar, vai ser dito uma coisa diferente. Então, na dúvida, pergunte a um profissional da saúde, pergunte a um psicólogo, a um psiquiatra, a um clínico geral. Essas pessoas, esses profissionais, têm a expertise para te diagnosticar e para falar para você se o que você está sentindo é um transtorno de ansiedade ou não é. Ou se é um traço da sua personalidade, ou você é uma pessoa realmente mais impaciente, ou uma pessoa que não gosta de esperar muito. O diagnóstico é com base no relato do paciente. E eu vou apresentar aqui para vocês o meu amigo. Esse aqui é o DSM-5. Não sei como vai aparecer aí no vídeo, provavelmente invertido. Mas olha o tamanho disso. Aqui é o meu manual de diagnósticos. Aqui eu tenho todas as doenças mentais catalogadas, separadas direitinho, por eixo, de acordo com a sintomatologia. E o que acontece? A maioria dos psiquiatras, psicólogos utilizam o DSM-5 e os médicos também utilizam o CID-10 para diagnosticar. Ou seja, não é algo que o médico tira ali da cabeça dele, né? A pessoa precisa se encaixar nos critérios descritos pelo DSM-5 para estar e ser, digamos assim, tratado com um transtorno de ansiedade. Por isso, muitas vezes a pessoa fala, eu sou ansiosa, eu sou ansiosa, eu sou ansiosa. Chega no médico, o médico fala, olha, você tem uma fobia social, ou você tem uma bipolaridade, ou você tem um transtorno depressivo. Por quê? Muitas vezes você pensa que é ansiedade, mas o médico, ao fazer as perguntas, ao fazer a anamnese, identifica que o seu transtorno é outro, ou é uma junção de um ou dois transtornos. E aí o que acontece? A gente precisa ter muito cuidado onde a gente pesquisa, quem que a gente ouve, porque isso pode prejudicar muito. E o que a gente está fazendo aqui é fazer de forma com que você busque ajuda para não atrasar ainda mais o seu tratamento ou a identificação dos sintomas. E assim, o que a gente gostaria também de falar a respeito dos prejuízos da ansiedade para a vida da pessoa é que a ansiedade também é uma das maiores causas hoje em dia de afastamento no trabalho. Então, as pessoas com ansiedade têm uma tendência a ter um prejuízo na vida amorosa, na vida financeira, na vida social. Por isso que não é frescura. Se alguém chegar para você e falar, olha, eu tenho ansiedade, eu estou com um transtorno de ansiedade, escute essa pessoa, ofereça um apoio. Se você não tem o problema, não precisa, digamos assim, projetar a sua experiência pessoal no que aquela pessoa está dizendo. Se você não tem esse problema, você não vai desacreditar aquela pessoa que está te contando isso e confiando em você. Essa é uma das questões que também muitas pessoas me trazem. Olha, ninguém acredita, ou então meu chefe acha que é frescura. E às vezes a pessoa só vai acreditar no que aquele funcionário está dizendo, no que aquela pessoa está relatando, quando aquela pessoa também começa a passar por isso. É a questão da empatia. Quais são os sintomas? Os sintomas, eles podem ser tanto físicos quanto psicológicos. Quais são os sintomas físicos? Coração acelerado, dificuldade às vezes para dormir ou dificuldade para comer, a pessoa fica com aquela preocupação constante, a pessoa tem essas crises de ansiedade, às vezes em momento que a pessoa não espera. A pessoa começa a desenvolver ali um medo de ter essas crises, podendo inclusive gerar uma síndrome do pânico. A pessoa começa a se isolar e às vezes ter medo de ir para alguns lugares ou fazer algumas coisas com medo de ter uma crise de ansiedade. Os sintomas psicológicos, muitas vezes eles não transparecem. Então o que acontece? A pessoa está constantemente preocupada, a pessoa não consegue relaxar, a pessoa não consegue sair daquela onda de preocupação. E o que acontece, se a ansiedade não for tratada, é que a ansiedade pode desencadear cerca de mais de 15 outros transtornos, inclusive a depressão, Então, assim, se a pessoa não trata a ansiedade, a pessoa pode gerar aí muitos transtornos ali futuros. Crianças também podem sofrer de ansiedade? Sim, as crianças não estão livres de sofrer com a ansiedade, porém, o que acontece? Às vezes a criança ainda está em algumas fases do desenvolvimento que impede esse diagnóstico mais certeiro. Toda criança é agitada, toda criança não gosta de esperar, toda criança quer ali tudo no momento deles.
Então a gente pode até pensar em no futuro fazer um vídeo voltado para a ansiedade, aí para o seu filho, para o seu neto, para as crianças. Mas assim, leve em consideração que as crianças passam por fases do desenvolvimento, que muitas vezes elas não vão ter esse senso crítico que nós que já crescemos, que já somos adultos, temos. Para começar a terapia com o psicólogo, preciso passar por um médico? A questão é que se os seus sintomas já iniciaram, se você já está em sofrimento, primeiro passe com o médico, ele vai te diagnosticar, vai dizer se é isso mesmo que você tem e em seguida vai te encaminhar para a terapia. Porque é importante que você venha para a terapia consciente do problema que você tem. E assim, é algo que a gente percebe muito. Às vezes a pessoa acha que não, só 1 ou 2 sessões com o psicólogo vai resolver. E infelizmente não vai, por quê? Muitas vezes é algo, inclusive neurobiológico, a questão dos neurotransmissores que estão aí na sua cabeça fazendo as sinapses que estão desregulados, que precisam dessa atenção médica. Então, assim, só fazer a terapia pode não funcionar e só tomar o remédio também não. É algo que precisa ser feito de forma multidisciplinar. É um tratamento que precisa da participação tanto do médico quanto do psicólogo. O psicólogo vai te dar, principalmente na minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, vai te dar soluções ali para o dia a dia, te orientar, tentar buscar as causas dessa crise ter se desencadeado em você e oferecer ali até uma forma de apoio para que semanalmente você venha, a gente converse e veja a sua evolução, enquanto o médico vai tratar da questão biológica. Então é importantíssimo que você faça esse tratamento com os 2 profissionais. É possível se curar da ansiedade com métodos alternativos, como por exemplo esportes ou meditação? Olha, se a sua ansiedade estiver no comecinho, ou se você perceber que é algo ali que não pende para um transtorno, e sim para mais uma fase da sua vida que você sente que está muito agoniado, está muito atarefado, pode ser que sim, a meditação, o esporte, a boa alimentação vai te ajudar a amenizar e muitas vezes até a se livrar desses sintomas. Só que o que acontece? Muita gente só passa a prestar atenção nos sintomas da ansiedade quando isso já tomou um nível catastrófico. Aí não adianta você querer mudar de hábitos quando o problema já está instalado. Aí você precisa começar o tratamento com o psicólogo, precisa começar a tomar a medicação direitinho, passar com o psiquiatra e fazendo essas alterações no seu meio para que você automaticamente venha se sentir bem. E sim, o esporte vai ajudar a meditação, assim como todo o resto do tratamento. Inclusive, o que a gente tenta é, digamos assim, não criar uma cronicidade, ou seja, que a ansiedade não vire algo crônico na sua vida, que você consiga se livrar desses sentimentos, dessa doença e ter uma vida normal e ter uma vida saudável, uma vida feliz. A gente também precisa conversar sobre o preconceito com a medicação, o medo do CAPS, o medo do psiquiatra, por que nós temos tanto medo do que a gente não consegue ver. Acho que isso também pode ser tema aí para um outro vídeo, porque senão esse vai ficar super longo. E aí eu recebi, né, um relato. Fui no psiquiatra, mas perdi a confiança porque ele me receitou antidepressivos. Isso é normal? E aí foi como eu falei, sintomas físicos, eles podem aparecer por conta dos seus neurotransmissores estarem um pouquinho bagunçados. E o que acontece? Alguns antidepressivos vão ter essa função de arrumar a casa ali para você se sentir bem fisicamente. Então, o diagnóstico ele é mais importante para mim, que sou psicóloga, para o psiquiatra, do que, digamos assim, para o paciente. Porque o psiquiatra ele precisa saber o seu diagnóstico para fazer a questão da medicação, para te acompanhar, para ver a sua evolução, o seu progresso. O psicólogo, por outro lado, precisa saber o seu diagnóstico também para oferecer as soluções que se enquadrem na sua vida. Mas, por exemplo, você não precisa se apegar tanto à nomenclatura. Mas eu tenho ansiedade, por que estão me dando antidepressiva? Eu estou depressiva também? Não, calma. Às vezes é só a substância ativa ali da medicação que vai te ajudar mais do que um ansiolítico comum, certo? Sem desespero. E o que acontece? A gente precisa conversar um pouco também sobre a banalização do termo da ansiedade. O que acontece?
muita gente chega pra mim, Tainá, tô ansiosa, eu sou ansiosa, fulano é ansioso, fulano é bipolar, eu sou depressiva. Não comprem sintomas de doenças graves. Não digam que vocês têm algo que é pesado, que é complicado de se resolver, porque isso atrapalha quem de fato está sofrendo. A pessoa que, por exemplo, vê alguém que não tem ansiedade, que só fica impaciente de vez em quando, falando, oh meu Deus, sou ansiosa, eu tenho transtorno de ansiedade. Quando a pessoa começa a comparar os sintomas e vê que, meu Deus, então se essa menina que tá super tranquila, que é super zen, se define como ansiosa, imagina eu estou à beira aqui de um surto. E isso invalida muitas vezes as discussões, isso, de certa forma, é um desfavor. Então, evite dizer que você é bipolar, que você é depressivo, que você é ansioso, se você não tem certeza desse diagnóstico. Todos esses que eu citei agora, tanto a bipolaridade, quanto a depressão, quanto a ansiedade, são doenças mentais que requerem tratamento, que requerem um socorro médico, porque se essa pessoa não se cuida, essa pessoa pode desenvolver problemas maiores, inclusive pode levar a óbito. Sim, a depressão leva a óbito. A ansiedade, ela pode, inclusive, desencadear outros transtornos que vão agravar muito a vida da pessoa. A bipolaridade, então, o tanto de gente que eu vejo falando, sou bipolar, ou então, fulano é bipolar. E muitas vezes a pessoa não é bipolar coisa nenhuma, a pessoa só tem oscilações de humor ali comum do dia a dia, que é comum a todos. Se vocês soubessem a gravidade que é a pessoa ter uma bipolaridade, a gente não falaria tanto que o outro é bipolar. A minha mensagem para vocês hoje é essa. E assim, um puxãozinho de orelha com carinho, que é para vocês pensarem melhor e desconstruir alguns conceitos da saúde mental que estão enraizadinhos ali. Então, assistam, divulguem para os amigos, né? Conversa, né, sobre o assunto. É importantíssimo a gente desconstruir aí alguns conceitos. Eu estou à disposição para esclarecimento de dúvidas, então podem me seguir no Instagram, podem mandar os comentários e, enfim, nos encontramos aí na próxima sexta. O próximo tema ainda não foi definido, então se vocês tiverem sugestão de tema, pode mandar que eu vou receber com muito carinho. Tchau, tchau!